Olá, hoje é terça-feira, dia 23 de março de 2021. Eu sou o estudante Gabriel Chianca e nós estamos reunidos aqui para mais um episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Como não poderia ser diferente, vamos repercutir a decisão que mais chamou a atenção na última semana, a subida da Selic por decisão do Copom. Hoje nós temos aqui os professores Antônio Lixa e Caio Prati, que vão comentar não só essa decisão um pouco surpreendente, como também os possíveis impactos dessa decisão na economia a partir da análise de alguns indicadores de atividade. Como você percebeu, na semana que antecedeu o Copom, nós nos reunimos para fazer algumas previsões, comentar um pouco os dilemas que envolviam o Banco Central, e uma semana depois do Copom, agora com a divulgação da ata, nós vamos para uma análise bem embasada, comentando um pouco de tudo que aconteceu. Queria convidar primeiramente o professor Caio para o seu panorama. Obrigado, Gabriel. Essa decisão do Copom de quarta-feira, que acabou sendo uma pancada, na verdade, nos juros, né? Não só porque subiu 0,75 na ponta das estimativas de uma alta maior, mas como eles anunciaram junto uma alta muito provável também de 0,75 para a próxima reunião. Então, eles anunciaram de fato 1,5 de aumento, podendo eventualmente ser esse segundo. Claro que esse segundo aumento vai condicionado ao que acontecer até lá, mas eles já anunciaram que é essa a intenção, não deixarem em aberto. Essa elevação dos juros, nessa magnitude, ela pegou de surpresa a maioria dos analistas, na verdade, que a gente tinha uma projeção aí dominante, né, que era de um aumento de 0,5 da Selic, e, na verdade, o intervalo entre as estimativas estava entre 0,25 e 0,75, né, uma hora, e acabou, como eu falei, sendo 0,75 mais 0,75, nesse sentido que foi surpreendente, na verdade. E alguns analistas, inclusive, defendiam, mas aí não que achasse que o Copom fosse fazer isso, mas defendiam que a Selic deveria ficar estável, dada a ampla capacidade ociosa na economia, o que tecnicamente se chama do hiato do produto fortemente negativo ainda na economia, e também pelo impacto dessa fortíssima onda que a gente está vivendo, segunda onda da pandemia, um impacto negativo que vai começar agora em março e não sabemos até onde vai se estender, impacto negativo sobre a atividade econômica, que vai ampliar ainda mais essa capacidade ociosa, né? Então, muitos analistas focando esse ângulo da questão defendiam que não subisse juros. A questão, então, bom, como avaliar, isso eu queria fazer os comentários nesse sentido, como avaliar a decisão do Copom? Será que o Copom agiu mal, ou foi uma boa decisão? Como é que a gente avalia isso? Que critérios que a gente pode usar para pensar essa questão? Eu diria que um ponto de partida para se avaliar a decisão do Copom é tentar pensar nas premissas daqueles que defendiam exatamente o oposto que foi feito. Quer dizer, em vez de uma subida forte, não subir a Selic. E, em geral, esse tipo de posição ele parte de duas premissas que, na minha visão, são equivocadas. Uma premissa que está por trás dessa ideia do não subir a Selic, como se essa fosse a melhor alternativa, é um peso excessivo no grau de elevado que existe, de fato, de ociosidade na economia, e essa tendência de curto prazo disso ainda se agravar mais, aumentar a ociosidade, né, por causa do efeito das restrições à atividade, restrições impostas pela pandemia nesse momento, nesse estágio grave atual. Então, havia uma premissa, um peso muito grande nisso, e os analistas que dão um peso muito grande a esse fator consideram que isso seria uma espécie de garantia de que a inflação permanecerá contida. Mesmo que no curto prazo a gente tende a ver a inflação subindo, a inflação em curso deu uma boa subida, como todo mundo está vendo, a visão desses analistas de que isso seria uma coisa temporária e não sendo necessária, na verdade, nenhuma atuação específica
de política monetária para combater essa alta supostamente temporária, dada a enorme ociosidade da economia. Então, isso é uma premissa que está por trás da defesa de não subir os juros. A outra premissa, que me parece que está sempre presente, é uma ideia de que o estímulo por excelência da política econômica para a atividade econômica, da política monetária para a atividade econômica, melhor falando, é dado pelo comportamento da Selic, tomada quase que exclusivamente, com um pouco a ideia de que se a Selic sobe, isso é ruim para a atividade econômica, se a Selic cai, ou pelo menos permanece estável, isso é mais favorável à atividade econômica. É uma premissa forte por trás desses argumentos de não subir a Selic. Sobre esse primeiro ponto, né, do peso ao grau de ociosidade, como uma espécie de garantia de que a inflação vai ficar bem comportada, esse tipo de argumento acaba omitindo, dando muito pouca relevância a outras variáveis que têm muita influência no comportamento da inflação, em particular as expectativas inflacionárias e a taxa de câmbio, sendo que a taxa de câmbio, a desvalorização cambial, sendo que no nosso caso específico, a desvalorização cambial está tendo um efeito muito forte sobre o câmbio, sobre a inflação, porque esse efeito da desvalorização cambial está sendo potencializado por uma alta de preços de commodities no mundo. Então, os preços de commodities subindo em dólar e o dólar subindo aqui, os preços de commodities em reais estão subindo muito mais. Isso tem sido uma fonte muito relevante de pressão inflacionária do Brasil desde o ano passado. O ponto aí é que, levando em conta expectativas inflacionárias, taxa de câmbio, no contexto específico atual, preços de commodities, parênteses, preços de commodities, tradicionalmente, no nosso caso, na economia brasileira, quando eles sobem, eles tradicionalmente são acompanhados de uma queda do dólar que meio que compensa ou amortece o efeito altista inflacionário da alta do preço de commodities no mundo sobre a inflação doméstica. E isso exatamente é uma coisa que não está acontecendo no nosso contexto atual. O dólar está subindo junto com o alto do preço de commodities, que potencializa o efeito do preço de commodities sobre a inflação. E essa ideia da hipervalorização da capacidade ociosa como instrumento de controle da inflação, a verdade é que quando você leva em conta esses outros dois fatores que eu mencionei, expectativas inflacionárias e taxa de câmbio, é perfeitamente possível que você tenha capacidade ociosa ampla e inflação alta. Aliás, se a gente olhar desde o início do regime de metas, que no Brasil foi instaurado, né, em 1989, de lá para cá, os dois piores momentos da inflação, que foram o início de 2003, o início do primeiro governo Lula, quando a inflação, o IPCA chegou em maio de 2003 a 17% na taxa acumulada em 12 meses, completamente fora da meta de inflação. E depois a inflação que quase chegou a 11% em 2015, no primeiro ano do segundo governo Dilma. Nesses dois momentos, a inflação, que foram os dois piores momentos da inflação na era do regime de metas, eles ocorreram exatamente em momentos que a economia estava em recessão. Nos dois períodos, a economia estava em recessão. O governo Lula começou uma recessão que não durou, depois, no terceiro trimestre de 2003, a economia já começou a retomar. Mas, nesse momento de auge da inflação, exatamente a economia estava de baixa recessão, como estava no governo Dilma. Então, esse é um ponto para levar em conta, não superestimar a capacidade de controle da inflação via capacidade ociosa, hiato do produto negativo e tudo mais. O segundo ponto que eu mencionei é essa coisa de hipervalorizar a Selic como fator de estímulo ou de contração da atividade econômica, como se a Selic isoladamente pudesse ser um indicador, como se fosse o indicador relevante da política monetária estar sendo expansionista ou contracionista, que é uma visão equivocada também. Na verdade,
o impacto das decisões de política econômica sobre a inflação e a atividade econômica é sempre, grifo, mediado pelo impacto dessas decisões de política monetária, em particular a decisão sobre a Selic, o impacto dela nas condições financeiras como um todo, como é que isso bate no câmbio e nos juros futuros. Essa mediação é indispensável para chegar ao efeito das decisões de política monetária sobre a atividade econômica e sobre a inflação. Você não pode pensar isso isoladamente, hiperprivilegiando a Selic, se ela subiu ou não subiu. Você tem que fazer essa mediação necessariamente. Na situação atual, nós temos um quadro claro de que, se por um lado é verdade que a capacidade ociosa é muito grande, eu não vou aqui entrar em detalhes, eu acho que talvez o Licher possa falar, porque eu acho que a ata comenta, eu li a ata rapidamente, o Licher vai comentá-la, mas um ponto da ata é falar da heterogeneidade setorial da economia. Na verdade, você tem a economia não está igualmente com capacidade ociosa. A indústria, há setores da indústria que estão muito aquecidos, inclusive descompasso de demanda e oferta, mas certamente em serviços, o mercado de trabalho está muito frouxo ainda, etc. Então, você tem, inegavelmente, por esse lado da capacidade, se você olhar só para esse lado, você tem, é um fator deflacionário, não inflacionário, mesmo com essas ressalvas pontuais, por exemplo, em relação à indústria, em particular alguns setores. Mas o fato é que as outras duas variáveis que importam para a inflação, para a dinâmica inflacionária, que é expectativas e câmbio, não estão se comportando nada bem. Se você tomar apenas como um indicador, entre outros que a gente pode tomar, de expectativas inflacionárias, o relatório Focus, né, esse levantamento semanal do Banco Central junto a 100 instituições financeiras e consultorias, vocês vão ver um aumento impressionante da inflação projetada para esse ano num curto espaço de tempo, mostrando exatamente a deterioração das expectativas inflacionárias. Se você pegar o primeiro Focus do ano, que foi no dia divulgado, que foi informações captadas em 8 de janeiro, a inflação esperada para esse ano era 3,3%. No último Focus, foi captado, as informações foram captadas na sexta passada, 19 de março, a inflação já era 4,7%, de 3,3% para 4,7% em um pouquíssimo tempo. Mais do que isso, muitos analistas projetam que a inflação ficará acima de 5% esse ano. E a gente tem que ter presente que a meta para esse ano, 2021, é uma inflação de 3,75%, mas com uma tolerância de 1,5%, portanto, o teto da meta é 5,25%. Então, na verdade, pelas expectativas de inflação atuais, a inflação está rodando no teto, na verdade, da meta para esse ano. Então, e o câmbio também, nem falar, o câmbio não só desde o ano passado vem se descolando claramente do comportamento dos demais emergentes, uma desvalorização cambial maior aqui, como, de novo, ao longo desse ano, houve uma nova rodada de desvalorização cambial maior que nos emergentes. Então, a gente tem uma situação onde essas variáveis câmbio e expectativa jogam muito contra o comportamento da inflação. Quando a gente olha para as condições financeiras, a gente deve ter, que eu falei que é uma mediação essencial para a gente pensar o impacto da política monetária na economia, na inflação e na atividade, a gente tem que pensar que quando as condições financeiras contemplam câmbio mais alto e juros futuros mais altos, isso é ruim para a atividade econômica e ruim para a inflação. Então, é claro que as condições financeiras estão piores, estão no momento, em contexto de uma situação desfavorável, por razões que extrapolam de longe a política monetária, os juros e tudo mais. Tem muito a ver do lado doméstico, com a incerteza fiscal, que agravada agora pela violência da segunda onda da pandemia, porque a pandemia quer dizer o auxílio emergencial, não só esses 44 bi de auxílio adicional que foram previstos na PEC emergencial aprovada recentemente, mas já há um certo consenso de que isso não será suficiente
e é muito, muito provável que haja uma renovação disso num valor a definir. Então, e aí, como ao mesmo tempo a contrapartida do auxílio, ninguém é contra o auxílio, o que se discute é se a contrapartida está sendo eficaz para deter as expectativas negativas em relação à dinâmica no futuro da dívida pública. A percepção geral é que a PEC emergencial que foi aprovada, com esse objetivo de dar contrapartidas ao auxílio emergencial, foi uma PEC muito tímida, na verdade. Na verdade, ela não diz nada praticamente sobre ajuste fiscal no horizonte mais curto. Ela dá sinalizações, até alguns positivos, a médio e longo prazo, mas ela é muito, muito tímida em relação, praticamente ausente sobre qualquer ajuste. No horizonte do governo Bolsonaro, até o final dele, nada, na verdade. Então, a gente tem uma situação de agravamento da pandemia que vai exigir gastos, inevitavelmente, e não tem como não ser assim, com contrapartidas fracas, no sentido de garantir confiança na trajetória futura da dívida pública. Então, isso é um fator, por excelência, de pressão sobre as condições financeiras, câmbio e juros futuros. Tem o cenário externo, que não é mais o mesmo do final do ano passado. O cenário externo desse ano é um cenário de valorização do dólar, que em geral costuma ser ruim para depender da emergência, na esteira de alta das taxas de juros mais longas nos Estados Unidos, em particular a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, que é uma reverência para o mercado global de renda fixa no mundo, e essa taxa de juros subiu bastante nesse período recente. Então, tem um cenário que também joga no sentido da piora das condições financeiras para essa combinação de fatores. Agora, é claro que o ponto é que juros baixos são um fator adicional, só adicional, de piora dessas condições, de particular, porque favorece ainda. Se os prêmios de risco no mundo estão em alta, se a situação é complicada domesticamente, juros muito baixos contribuem para uma piora adicional das condições financeiras. Havia um temor de analistas que defendiam a alta dos juros, em geral defendiam uma alta mais comedida, tipo 0,5, não 0,7, mas 0,75 mais 0,75, né, que é o que houve. Havia um temor no sentido seguinte, que o efeito de juros mais, uma coisa mais ousada do Banco Central no sentido de subir juros poderia ser contraproducente. Primeiro, porque, digamos, seria uma maneira como se o Banco Central, ao fazer isso, estivesse passando o recibo da sua imensa preocupação com a situação do país, e isso podia aumentar a incerteza, em vez de contribuir para acalmar um pouco as condições financeiras. Isso é uma visão. E, além do que, tem um efeito mecânico de juros mais altos, dado que uma parte da dívida pública indexada a Selic, tem uma grande parte que não é, só um parênteses, muita gente toma a Selic como sinônimo da taxa que incide sobre a dívida pública. Para vocês terem uma ideia como não é bem assim, no ano passado, a taxa Selic no ano como um todo foi 2,7, 2,8, uma coisa por aí. A taxa do ano como um todo, de 2020. A taxa de juros que incidiu sobre a dívida bruta pública foi 6%. Mas é verdade que uma parte relevante da dívida é afetada pela Selic. Então, uma preocupação adicional com a Selic mais alta, que poderia contribuir para a piora das expectativas, recolhendo um resultado paradoxal, ao contrário da direção pretendida, seria o impacto da Selic negativo sobre a dinâmica da dívida pública. Outro argumento também usado contra subir mais os juros, ser mais ousado, é a ideia de que, dado que a questão principal não é taxa de juros, mas é a incerteza fiscal e tudo mais, não teria maior eficácia subir juros, seria uma medida que, na melhor das hipóteses, para alguns seria neutra, não teria grande eficácia sobre o câmbio. O ponto aqui, eu estou chegando perto do final, o ponto que se coloca é que essas preocupações, que eram legítimas sobre como é que pode reagir o mercado a um comportamento mais ousado do Banco Central, afinal, essas preocupações afinal não se confirmaram.
Na verdade, não houve o comportamento do mercado financeiro, das condições financeiras, não ocorreu da forma temida, vamos dizer assim, como resposta a uma decisão ousada. Na verdade, o que se teve foi um recuo do dólar, logo depois da decisão do Copom, que foi quarta-feira à noite. De lá para cá, houve um recuo do dólar e um recuo que não foi em linha com o cenário externo. Na verdade, aconteceu, ao contrário do que tenha ocorrido em regra, ocorreu uma valorização do real face às outras moedas. O real se comportou melhor que outras moedas emergentes, que não vem ocorrendo, como regra, já há um bom tempo. Então, teve esse efeito positivo, sim. Então, não, a ideia de que não teria efeito algum não é o que a gente está vendo, de aumentar os juros. É verdade que, em relação aos juros futuros, não houve um momento inicial na quinta-feira de recuo dos juros futuros, mas acabou não se consolidando, os juros futuros até um pouco mais altos que estavam na véspera da decisão do Copom, os juros mais longos, principalmente. Os juros mais longos e o juro mais curto subiu até por influência do Copom e da alta da inflação que está em curso, sempre surpreendendo para cima. Mas os juros mais longos não subiram da mesma proporção dos juros mais curtos, então houve algum achatamento da curva, o que é bom, mas eles não caíram. Até subiram ligeiramente, mas isso tem muito a ver com a preocupação, os outros fatores que estão influindo. A preocupação com a pandemia no Brasil, com o impacto fiscal disso, e a preocupação com o cenário externo, os juros americanos subiram semana passada bastante, e agora tem uma preocupação específica com a questão isso dessa semana, da pandemia na Europa, de um ressurgimento que pode atrasar a recuperação, mas isso é uma coisa muito recente. Enfim, então tem esse quadro todo. Ainda assim, agora para encerrar mesmo essa participação sobre o Copom, eu diria que eu avalio como positivo o impacto da decisão do Copom naquilo que é o principal veículo pelo qual ele afeta a economia, a inflação e a atividade, que é as condições financeiras. Eu diria que, embora o contrafactual dessas coisas era sempre complicado, eu diria que, dada o cenário de incerteza doméstica e externa, e a piora relativa ao cenário externo com a alta dos juros americanos, eu diria que é muito provável, para mim seria praticamente certo, que uma posição do tipo não subir juros ou subir só 0,25 contribuiria para uma subida do dólar, na verdade, dos juros futuros, piorando a situação da economia, tanto no que se refere à inflação quanto à própria atividade, que seria a grande razão para não subir os juros. Então, na minha visão, o Copom, a posteriori, a gente pode falar, a priori achava que deveria ter subido 0,5, mas eu reconheço que a subida de 0,75 e o anúncio de 0,75 tiveram um impacto melhor do que eu esperava, inclusive. E avalio que a decisão acabou tá se revelando correta nesse contexto atual. Então, é isso. Depois eu queria se der tempo, depois do Lixa, eu queria fazer um rápido comentário, mas só se der tempo, sobre a questão da atividade econômica, que saíram os dados recentes. Eu queria fazer um breve comentário sobre isso, se der tempo. Lixa. Obrigado, Caio. Então, eu faria alguns comentários adicionais, complementares ao Caio, um pouco a partir da leitura da ata do Copom, que saiu hoje, terça-feira. Tá? Na verdade, a ata é uma justificativa do Copom do motivo que levou ela a aumentar 0,75, o Caio já comentou. Só vou dar alguns destaques mais na linha do como o Copom coloca as coisas. Tá? Um destaque inicial do Copom é que ele percebe uma forte expansão do nível de atividade que acabou no mês de fevereiro. Ou seja, até mês de fevereiro, e o Caio vai comentar isso depois, o Copom percebe ou seja, a percepção que ele tem é que a economia se recuperou mais rapidamente do que se esperava antes. Tá? Esse aumento levou a uma redução da ociosidade, o Caio já destacou a existência de forte ociosidade, mas ela caiu um pouco mais do que esperava. Tá? Então, a gente tem
uma análise para destacar, isso pode ter sido controverso inicialmente, mas os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, pareciam indicar, pelo menos o Copom destaca isso, que o crescimento, a expansão foi mais forte que o mercado estava percebendo. Tá? É claro que agora, motivado pela segunda onda, devemos ter uma redução do nível de atividade, mas o Copom percebe também que, acabada a segunda onda e com um processo de vacinação avançada, a retomada deve ser robusta. Tá? Ou seja, ele percebe para o segundo semestre, tá? Uma retomada robusta do nível de atividade. Ele usa basicamente essa palavra. Tá? Um outro destaque, então esse tema é um tema que valeria a pena discutir, tá? Quão forte tem sido a retomada nos últimos meses, até fevereiro. Tá? Se a visão do Copom estaria correta ou não. Um segundo ponto que o Copom destaca nesse nível também é o ponto que o Caio destacou sobre a dualidade que existe hoje na economia brasileira. Tá? Tem setores que são mais afetados pela Covid e pela contaminação, tá? E outros setores que são menos afetados. O Caio destacou o caso da indústria. O Copom também destaca isso. Ele em um momento, diz que a demora na normalização de algumas cadeias produtivas, ou seja, cadeias produtivas que não conseguem se retomar, está sendo provocado, digamos, porque está tendo uma pressão de demanda nesses setores. Tá? Então, ele vê, ele coloca de forma explícita, que aqui tem choques de demanda em alguns setores da economia. Ou seja, não existe não em todo, tem setores que, obviamente, estão com uma forte sociedade, mas nesses setores onde não se consegue normalizar a cadeia produtiva, já temos alguns sintomas de choques de demanda. Tá? O terceiro ponto que o Caio já destacou muito, não vou destacar isso aqui, é que essas expectativas de inflação, o Banco Central percebe de que para este ano, 2021, ele está na parte superior do intervalo de confiança. Tá? Ou seja, é claro que se espera que esteja um pouco abaixo do limite superior, de 5,25, que é a inflação, o limite superior para este ano, mas que ele está na parte superior, tá? Para o ano que vem, ela continua ancorada, tá? A inflação continua na meta para 2022. Mas o balanço de risco que o Copom faz é que a inflação tem mais probabilidade, as expectativas, de subir as expectativas do que elas descerem. Ou seja, tem um balanço de risco onde o destaque são que podemos ter um aumento nas expectativas. Basicamente, são os riscos fiscais que o Caio já destacou. Então, temos uma inflação com esse balanço de risco que vai para este ano. Tá? Um pouquinho pode ir para cima. Alguns membros do Copom, acho que foram 3 membros do Copom, destacaram que o temor de que o aumento da inflação corrente contamine as expectativas de inflação para 2022. Tá? Ou seja, parte das expectativas de inflação depende da inflação corrente, não tem esse componente adaptativo nas expectativas, tá? E podem estar contaminando as expectativas que estão ancoradas. Então, eles têm um certo temor em desancorar as expectativas de 2022. Isso não é unânime, foi destacado só por 2 ou 3 membros do Copom. Então, esse conjunto de argumentos está na ata hoje, não? O Caio já destacou um pouco esse ponto. O debate, então, era sobre retirar os estímulos monetários, tá? O Copom tem destacado que a forma dele pensar em política monetária estimulativa, ou seja, uma política monetária que estimule o nível de atividade, é considerar a taxa de juros neutra. Tá? Tem algum consenso de que a taxa de juros neutra, aquela que não provoca ou não acelera o nível de atividade e estaria, digamos, dentro do que seria o nível de atividade normal, o potencial da economia,
esses juros neutros estão por volta de 6%. Qualquer taxa de juros inferior a 6% continua sendo estimulativa, ou seja, o fato de ter ido de 2% para 2,75%, podendo chegar a 3,50% na próxima reunião, como o Caio destacou, ainda coloca a política monetária no terreno estimulativo. A ata destaca isso. Tá? O problema é saber até onde ir, até onde retirar os estímulos. Tá? Parte do mercado financeiro fala de que a retirada deveria ser total dos estímulos, ou seja, levar a taxa de juros para 6%. Acho que essa visão tem sido minoritária, tá? O mercado simplesmente... o Banco Central, a sinalização dele sempre foi no sentido de manter uma retirada parcial dos estímulos, tá? De forma implícita, está imposta que a taxa de juros poderia chegar, no final deste ano, a 4,5%. Ou seja, fora do próximo aumento de 0,75, poderíamos, digamos, ter 2 aumentos posteriores de 0,50 e fechar esse processo de alta em 4,50. Tá? Tem tido uma discussão na última semana sobre se deveria ser 4,50 ou 5. Acho que, como a política monetária é discricionária, é feita reunião a reunião, o Banco Central não vai se comprometer com isso, tá? Só se comprometeu com um próximo aumento, não? Se sinalizou um próximo aumento, mas não está claro se o juro no final do ano estará em 4,50 ou 5, me parece que... mas isso vai depender um pouco do andamento do nível de atividade. O Caio destacou agora a segunda onda, o próprio Banco Central destaca também, os próximos meses vamos ter uma queda do nível de atividade, tá? O segundo trimestre será, teremos na série desacionalizada do PIB, teremos uma queda do nível de atividade, tá? E também ver como que a política monetária, este aumento anunciado, afeta a inflação efetiva. Tá? Eu acho que o aumento da taxa de câmbio não está afetando... aumento da taxa de juros, desculpem, o aumento da taxa de juros não tem afetado tanto a taxa de câmbio. Tá? O Caio destacou uma queda da taxa de câmbio, mas esse não me parece ser o canal principal em que o Banco Central está interessado no momento. Ele não tem uma meta para o câmbio. Né? Eu acho que o tema central são os repasses que hoje estão nos preços no atacado para o preço no varejo. Tá? A inflação no atacado tem aumentado num patamar muito maior que no varejo. Não? O IPA subiu 30% ao ano, não? Enquanto que a inflação no varejo tem 5%. E existe a possibilidade de que parte dessa inflação no atacado seja repassada ao varejo. Eu acho que a política, esse aumento dos juros, tenta basicamente evitar esse aumento secundário, digamos, que está no atacado, ir para o varejo, o que significa uma contração das margens de lucro dos varejistas. Tá? Isso, ou seja, isso vai provocar ou ter efeitos na margem de lucro, basicamente, dos setores varejistas, se eles não conseguirem repassar o aumento de custo que significou o aumento de preços no atacado. Tá? Então, esse ponto me parece que a ata do Copom não destaca esse ponto, mas acho que o tema do repasse do atacado para o varejo é o tema central hoje na transmissão da política monetária, não essa história de tentar controlar a inflação, é esse o tema, evitar que os aumentos secundários do choque de oferta que aconteceu no ano passado, tá, cheguem lá no varejo. Tá? Então, esses são temas. Tá? Então, um tema que o Caio pode destacar agora é esse ponto sobre a visão que o Copom tem sobre nível de atividade.
o que os dados do Caio sobre o que aconteceu nos meses de dezembro e janeiro, tá? O que a gente pode esperar para o primeiro trimestre deste ano sobre o nível de atividade? Tá bom. Eu acho que esse gancho é que eu gostaria de fazer realmente. Só uma coisa meramente pontual para mostrar como o quadro inflacionário preocupa. O Lixa falou do IPA de 30% subir, mas isso era, acho que foi, se não estou enganado, foi mais ou menos como fechou ano passado. Mas o IPA continua escalando, né, em 12 meses. Agora saiu o IPA 10 já de março, primeira prévia do IPA em março, em 12 meses, já está em 42% o IPA. Então, a gente tem uma disparada dos preços no atacado que prossegue, na verdade, é mais um ingrediente dessa preocupação inflacionária. Mas o ponto que o Lixa me colocou, que eu acho que é a questão importante aí, é a visão que o Copom sobre a atividade econômica, porque o Copom usou basicamente para justificar a alta dos juros aquilo que me parece ser um argumento forte, que tem a ver com expectativas inflacionárias, risco fiscal batendo no câmbio. Essa combinação de fatores me parece o eixo do argumento do Banco Central que justifica o aumento de juros. Mas eles também usaram outro argumento, com o qual eu não concordo, que envolve essa questão que o Lixa me solicitou para fazer alguns comentários, que é a atividade econômica. O Copom usou também para justificar a subida dos juros a ideia de que a economia está indo bem, e, de fato, o quarto trimestre foi muito vigoroso, e os dados iniciais do ano, a gente tem 2 réplicas do PIB em bases mensais que foram divulgadas para janeiro, que é o monitor do PIB, que tem sido mais aderente ao PIB do que o outro, mas os dois são bons, são indicadores importantes de PIB em bases mensais, e tanto o monitor quanto o IBCBR, o monitor do PIB calculado pelo IBRE, da FGV, quanto o IBCBR, né, calculado pelo Banco Central, mostram que a atividade não só encerrou o ano muito bem, como continuou crescendo em janeiro. E a expectativa para fevereiro não é ruim, é de estabilidade ou até um ligeiro crescimento adicional. Então, a queda da atividade, de fato, começaria em março. Agora, o Copom usou muito esse argumento, e depois mostrou otimismo com a vigor da retomada lá na frente, pós-vacina, que eles imaginam que seja no segundo semestre todo. Então, ele tem uma visão otimista sobre, digamos assim, a normalização da economia, como se fosse uma coisa que fosse ocorrer no primeiro semestre, coisa que eu tenho muitas dúvidas. Mas o fato é que eles usaram o argumento do vigor do crescimento no quarto trimestre, e eu estou adicionando o fato de que, ainda nessa linha, começou bem o ano, o PIB no indicadores de janeiro, para dizer que isso seria uma razão para que o grau, que a economia não precisaria mais daquilo que eles chamavam do grau extraordinário de estímulo monetário. Você poderia caminhar para o que eles chamam de normalização parcial, não é levar os juros para a taxa neutra, como o Lixa fez uma menção aí no debate, mas a posição do Banco Central, que ele chama de normalização parcial, deixar a política monetária um terreno estimulativo, mas não com aquele grau que ele chamava de extraordinário de estímulo. Eu acho que a justificativa via atividade é muito precária, porque, na verdade, esse bom desempenho da economia, e de fato foi bom, a vigorosa recuperação no segundo semestre do ano passado, e começa bem no início do ano, tem muito a ver com coisas claramente não sustentáveis. Era com um mega estímulo fiscal, agora vai ter de novo uma recriação de alguns desses estímulos, do auxílio, mas numa proporção muitíssimo menor do que era. Então, isso era um apoio, e o outro apoio da atividade econômica, que favoreceu muito o desempenho de serviços, por exemplo, no segundo semestre, em particular no quarto trimestre do ano, foi o fato de que, a partir de um certo momento, a população resolveu, em grande medida, ignorar a pandemia. Então, a circulação das pessoas, tudo isso aumentou muitíssimo. Só que a primeira coisa, não sustentável, os mega-estímulos vão ser amplamente, já estão sendo redimensionados para baixo. E a segunda coisa é uma das causas do problema que a gente está vendo agora, porque o vigor da segunda onda, o próprio fato que a gente muito provavelmente está com a segunda onda muito dominada por uma nova variante chamada P1,
Isso tudo só existe por causa da intensa circulação de pessoas. Essa nova variante não caiu do céu, atingiu o Brasil por acaso. Ela é um produto de um comportamento da sociedade responsável. Claro que a gente sabe que fortemente estimulado desde o primeiro dia pelo comportamento insano, para usar uma palavra suave, do presidente da República. Isso é outra discussão. Mas, concretamente, essa coisa que está sendo muito ruim para a pandemia e vai afetar a economia agora negativamente, ajudou, digamos assim, foi um fator espúrio de ajuda para o desempenho até agora. Então, a gente não pode abstrair esses fatores. Então, esse é um ponto que eu queria destacar. Outro ponto é que, se a gente pegar as projeções de inflação, mesmo com essa surpresa positiva do desempenho desses PIBs mensais, PIBs, entre aspas, que são tentativas de replicar o PIB em bases mensais do IBRE e do Banco Central, mesmo com a surpresa positiva, isso não mexeu em nada nas projeções dos analistas para o desempenho do PIB esse ano. E qual é esse desempenho esperado? O relatório Focus mostra uma expectativa de 3,2, que, por coincidência, é exatamente a mesma do Ministério da Economia, mais recente do Ministério da Economia, que o PIB vai crescer 3,2 esse ano. E muitos analistas, o IBRE também projeta 3,2, há uma certa convergência, tem também alguns que projetam para baixo de 3, mas 3,2, digamos que é um número muito frequente nas projeções atuais de crescimento do PIB desse ano. Ora, quem olha a seco, 3,2 é bom, então é um bom desempenho. Não é nada bom desempenho, na verdade, porque, na verdade, é fruto apenas de um carregamento estatístico do ano passado. Se o PIB médio dos 4 trimestres desse ano ficasse exatamente no mesmo ponto que estava no 4º trimestre do ano passado, fosse igual, crescimento zero na margem, fosse igual, o PIB cresceria, na verdade, 3,6, que era o carregamento estatístico do ano passado. Então, quando se está projetando qualquer coisa abaixo disso, como esse 3,2, corrente no período recente, quer dizer que o PIB médio desse ano, dos 4 trimestres, vai ficar abaixo do 4º trimestre do ano passado. Então, é como se a gente está trabalhando com um quadro de queda do PIB na média do ano em relação ao final do ano passado. Então, esse crescimento de 3,2 tem que ser qualificado dessa forma, é um desempenho complicado. E esse vigor que o Banco Central espera para... primeiro, tem essa incerteza, ninguém sabe quanto tempo vai demorar para haver uma normalização da atividade econômica via vacinação em massa, que permita isso que o Banco Central está projetando para o segundo semestre, que é uma retomada robusta. Ninguém sabe quanto vai demorar, porque a coisa complicou muito além do que se imaginava, com essa nova variante, com colapso do sistema de saúde. Mesmo que esse atraso inicial das vacinas agora seja compensado, não é uma possibilidade, mas a gente já vai partir de um enfrentamento de uma pandemia que se agravou muito mais do que se imaginava. Então, a descida dessa montanha, aliviar o sistema de saúde, reduzir de forma muito significativa o número de mortes e de casos, até permitir essa normalização com que o Banco Central conta para o início do segundo semestre, para o 3º trimestre, na verdade, ninguém sabe quanto tempo isso vai demorar, porque o quadro hoje não é o mesmo quadro que a gente tinha há pouco tempo, quando a gente discutia a vacinação em massa, aí o problema passa um tempinho para a vacina resultar em imunidade, em anticorpos e tal, e o problema, em boa medida, está resolvido. É muito mais complicado, a gente não sabe o efeito, tem uma variante nova, é incerto o efeito disso sobre a eficácia da vacina, tomara que não seja, por enquanto se diz que provavelmente não será grave, mas no fundo os analistas, os epidemiologistas admitem que é uma incerteza ainda. Então, e a gente está partindo de um patamar muito desfavorável, muito mais do que a gente imaginava até fevereiro. Então tem muita incerteza sobre em que momento vai haver condições do lado da pandemia para uma retomada robusta. E, só para encerrar, eu queria dizer o seguinte, é que, além disso, essa não é a única... Claro que essa é a questão-chave do ano. Uma normalização que permita o suficiente para permitir um desempenho de serviços do mercado de trabalho que seja favorável. Claro que essa é a questão-chave, mas não é a única.
existe uma fraqueza do mercado de trabalho, o auxílio provavelmente esse ano não vai compensar a fraqueza do mercado de trabalho, do comportamento negativo da massa de rendimentos, a inflação subiu, que afeta negativamente a massa de rendimentos do trabalho em termos reais, as condições financeiras estão muito desfavoráveis, à exceção dos juros mais curtos de um ano, que aí sim o que se espera para a Selic média desse ano, a gente pode dizer que a gente trabalha com a inflação ao redor de 5% esse ano. A Selic média vai ser muito abaixo disso, mesmo subindo bastante. Então, nós temos um quadro nesse primeiro ano, de 2021 e até o início de 2022, de juro real negativo. Mas, se pegar, por exemplo, a sua pré-DI de um ano, que aí não é uma precificação do mercado para essa Selic média nos próximos 12 meses, ela está em 5, com a inflação de 5 seria um juro real zero, ainda muito favorável para os padrões brasileiros. Então, se a gente olha o estímulo pelo lado do curto prazo, dos juros de curto prazo, de fato, são estimulativos, mas acaba aí o estímulo, porque a curva de juros é tão empinada que já no segundo, terceiro ano, os juros são muito altos. Então, é um comportamento de juros que é favorável para um bom desempenho de curto prazo, para atividades econômicas, para decisões de agentes econômicos que não envolvem prazos mais longos, decisões de produção de curto prazo. Então, isso pode ser um fator. Agora, tudo mais que a gente olha, a situação fiscal incerta, e a incerteza pode aumentar por causa da pandemia, as condições financeiras, o impacto disso das condições financeiras, o mercado de trabalho muito frágil, a inflação, nada aponta para um bom desempenho, para essa retomada vigorosa que o Banco Central trabalha. Então, quando eu defendi na minha primeira intervenção a decisão do Banco Central, não é porque eu tenho essa visão otimista sobre o nível de atividade, é porque eu acho que ela é necessária para não piorar as coisas e as condições financeiras, mantê-las compatíveis com algum desempenho razoável da economia. Não é porque eu acho que as coisas estavam indo muito bem e voltarão a ir muito bem logo que passar esse interregno aí da segunda onda. Eu não acho nada disso. Agora, acho que, mesmo assim, a decisão foi correta, pelo lado das expectativas, do câmbio, das condições financeiras de modo geral. É isso. Certo, então, com a nossa análise da ata do Copom, as incertezas acerca dessa desejada recuperação vigorosa da economia brasileira, nós encerramos mais um episódio do podcast do Grupo de Conjuntura e na próxima terça nos encontramos novamente. Até lá.